E aí, o que fazer para sair de uma dívida? Ou melhor, o que fazer para não cair nas armadilhas de uma dívida? Depois que surgiram as facilidades do crédito fácil, muitas pessoas acabam caindo com muita facilidade na tentação do consumismo. É muito comum vermos pessoas comprando coisas numa promoção que depois que chegam em casa descobrem que não precisavam daquilo. Foi por impulso, foi por compulsão. Mas aí a dívida foi feita. E agora surgem os transtornos de noites mal dormidas, preocupação, irritabilidade, mau humor, brigas frequentes com a família. E em casos mais agudos, a depressão. Muita gente deprimida por conta das dívidas. Claro que tem pessoas que ficam endividadas por conta de uma situação inusitada, inesperada, que pode ser uma doença, um acidente, talvez o desemprego, uma separação. Mas o que estou dando ênfase aqui são os casos em que uma pessoa se endivida por falta de juízo, de pensar com a razão, de saber fazer as contas, adição, subtração, de saber quanto ganha para então fazer uma dívida. Eu vou dizer uma coisa, particularmente eu fujo de dívidas. Essa coisa de cartão de crédito facilitado, compras divididas em 10 vezes, isso para mim é muito perigoso. Ainda mais agora, nesse momento econômico em que o país atravessa. Eu tenho cartão de crédito com limite até bom, mas eu não me empolgo com isso. Uso somente em casos muito excepcionais. Numa compra promocional de uma passagem aérea, algum produto no Mercado Livre, que geralmente é bem mais barato que nas lojas convencionais. Talvez um bem durável, como quando comprei o meu piano elétrico, né? E só. Eu conversava com uma pessoa que estava desesperada outro dia, porque gastou quase 5 mil reais em compras na Black Friday. Estava tão barato, ela disse, que não resisti. E dividiu tudo em 24 vezes. E agora está preocupada como vai pagar, pois o salário dela é incompatível com a dívida que fez. A minha mãe dizia sabiamente assim: filho, dinheiro não dá em árvores. E meu pai dizia a mesma coisa, só que em outras palavras: meu filho, dinheiro não cai do céu. Que bom que meus pais me deram uma boa educação financeira. Me ensinaram que o dinheiro é suor do nosso rosto e que vem como resultado do trabalho. Bem, nessa reflexão que estou fazendo, eu quero deixar 4 princípios, 4 conselhos que a Bíblia ensina sobre essa questão das finanças e das dívidas. Veja você, a Bíblia nos orienta até nessa questão financeira. Então, presta muita atenção no que vou dizer agora. O primeiro conselho está no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Foi Salomão quem escreveu essas palavras. Ele está dizendo: planeje os seus gastos. Não vá logo comprando algo só porque está em promoção, só porque é Black Friday. Leve 3 e pague 2. Faça um planejamento financeiro, faça um orçamento, coloque na ponta do lápis quanto que você ganha e, no máximo, comprometa apenas 30% do seu salário numa dívida. Sempre que puder, pague à vista. Mas se não puder e a dívida for realmente importante, necessária, só gaste 30% do seu salário. Então, se você ganha R$ 1.000 por mês, então você vai comprometer no máximo R$ 300. E o restante vai sobrar para comida, gás, água, remédios. Se você ganha 1.000 e compromete 500, você depois vai passar aperto, dificuldade. Então, preste atenção nesse conselho bíblico. Outro conselho está em Provérbios, capítulo 22, verso 7. Conselho também de Salomão. Quem toma emprestado é servo do homem que empresta. Em outras palavras, evite fazer dívidas com dinheiro emprestado. O apóstolo Paulo já dizia em sua carta aos Romanos, capítulo 13, verso 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno. Agora, se você já está todo endividado e não consegue pagar as suas dívidas, então não é hora de pegar dinheiro emprestado com ninguém.
muito menos com a agiota. Tente negociar, tente um acordo entre as partes. Se comunique com a pessoa a qual você deve. Não fica quietinho no seu canto, fazendo de conta que está tudo certo. Tenha humildade quando for falar com seu credor e demonstre que você é uma pessoa digna, uma pessoa honrada, que vai pagar o que deve. E quando pagar, fuja das próximas dívidas. Ao menos deve aprender alguma coisa. Terceiro conselho está em Provérbios, capítulo 28, verso 2. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Fortes essas palavras. A ganância em querer mostrar uma coisa que não é. A pessoa se endivida na compra, por exemplo, de um carro, para passar uma imagem que está podendo, cheio do dinheiro, mas tem um carnê de todo tamanho com prestações a perder de vista. Se você pode pagar, ok, tudo ótimo. Mas e quando não pode? E o último conselho, e lá está lá em Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 8, que diz o seguinte: tendo sustento e com que nos cobrir, estaremos contentes com essas coisas. O conselho é: esteja satisfeito. Para de achar que dinheiro compra felicidade. As pessoas mais felizes que eu conheço não são as pessoas endinheiradas. Aliás, eu conheço algumas pessoas com muito dinheiro e que vivem infelizes, que vivem tomando remédio tarja preta para dormir, para acordar, vivem numa tensão diária no trabalho, pouco tempo para a família, descansam pouco, não tem tempo para ir a uma igreja, para comungar com Deus, enquanto que tem pessoas que ganham pouco, o suficiente para viver, e são tão felizes. O pouco que ganham é para viverem bem com a família, com os amigos, tempo para uma vida sociável, uma vida espiritual saudável. São pessoas que confiam nas palavras que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Você conhece esse texto. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso que eu chamo qualidade de vida, vida saudável. Eu espero que tenha sido de utilidade essa reflexão, principalmente para aquelas pessoas que estão num emaranhado de dívidas, tentando resolver seus problemas financeiros e que, por conta do crédito fácil, tenham caído nessa armadilha perigosa. Então, eu finalizo dizendo: para tudo tem jeito. Se você está endividado, resolva a sua situação o mais rápido que puder e depois fuja da dívida como foge de uma doença mortal. Se não tem dívidas, seja prudente quando precisar fazer uma. Viver sem dívidas é viver em liberdade. Pense nisso. Um abraço.